Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos e amigos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Já quero convidar as nossas crianças queridas a se dirigirem às suas classes para serem ensinadas acerca do Senhor, assim como nós também iremos meditar na palavra do Senhor aqui no templo. Que Deus abençoe. Eu creio que Deus já tem falado aos nossos corações por meio dos louvores que foram cantados, entoados, que nos fortalecem, que nos ensinam, e agora também por meio da sua palavra, a qual nós iremos ler e na qual nós iremos refletir nesta noite. Muito se tem brincado acerca da dificuldade que as mulheres possuem de admitir que estão erradas. Existe inclusive um bem-humorado vídeo circulando na internet, na qual uma esposa, ainda muito jovem, se apresenta diante do espelho. E nesse espelho ela está ensaiando algo para dizer para o seu marido. E o que ela ensaia dizer para o marido é: me perdoe, eu admito que estava errada, a culpa foi totalmente minha. E ela diz isso para ela mesma várias vezes, ela ensaia várias vezes, e quando ela já se sente bem segura do que ela vai dizer, ela sai então do banheiro e se dirige até o quarto, no qual o marido dela está deitado na cama e com a cara emburrada, porque os dois haviam discutido. Ela chega então no quarto, olha para ele olha para ela, e ela, com a fisionomia doce, começa a abrir a boca para falar. Só que ao invés de dizer aquilo que ela havia ensaiado, a mulher de uma hora para outra muda a fisionomia e começa a apontar o dedo para ele e dizer: você tem que entender que a culpa é toda sua, foi você que errou, e por aí vai. Como eu disse, esse é apenas um vídeo bem-humorado. Mas se nós pararmos para pensar, esse vídeo ilustra uma dificuldade que não as mulheres têm, mas todos nós possuímos. A dificuldade de admitir que estamos errados. A dificuldade de admitir os nossos próprios erros. Nós até ensaiamos a nossa confissão, nós até desejamos admitir que estamos errados, mas é muito difícil para nós. É algo muito difícil para o ser humano. É como se no fundo, nós achássemos que admitir uma culpa vai nos prejudicar. Confessar que estamos errados vai nos diminuir. De alguma forma vai nos atrapalhar. É o que nós pensamos no nosso coração. Por isso, nós temos tanta dificuldade de confessar os nossos próprios erros. Mas será, igreja, que confessar os erros nos atrapalha? Será que admitir que estamos errados, admitir onde erramos, nos prejudica? Ou será que pode até nos ajudar? É sobre isso que eu quero meditar com vocês hoje. E para isso eu já te convido a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. O título da mensagem de hoje é: ai de mim, estou perdido. Isaías, capítulo de número 6. É um capítulo muito conhecido da palavra de Deus, em especial o verso de número 8. Nesse versículo Deus faz uma pergunta, a pergunta é: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E é muito conhecida a resposta que Isaías dá, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim.
Então, o verso mais conhecido desse capítulo é o verso 8. Hoje, porém, nós não vamos chegar até o 8, nós vamos meditar apenas nos versos de 1 a 7. Versículos esses nos quais nós podemos enxergar pelo menos 3 acontecimentos relacionados a Isaías, relacionados a esse grande profeta da palavra de Deus. 3 acontecimentos. Primeiro deles, que nós podemos enxergar aqui, é a visão que Isaías teve. A visão que Isaías teve. Preste bem atenção nessa visão que é contada por ele nos versos de 1 a 4. Se você quiser ficar de pé durante a leitura desses versículos, fique à vontade. Logo depois nós iremos orar mais uma vez. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 4, dizem o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Pai amado e Pai querido, nós iniciamos, Senhor, a leitura da Tua palavra. Pai, palavra essa que revela quem o Senhor é, que revela como o Senhor é, que revela os Teus planos e os Teus projetos para as Tuas criaturas, para os seres humanos criados pelo Senhor, de forma pessoal, de forma íntima. Pai, aqui nós enxergamos uma visão do Teu servo Isaías. Pai, e a minha oração hoje é que nós tenhamos um privilégio semelhante a esse, que nós também recebamos uma visão do Senhor, que nós também possamos Te ver, Senhor, que nós também possamos Te enxergar, porque muitas vezes, Senhor, a visão que nós temos de Ti é uma visão errônea, é uma visão terrena, é uma visão mundana, é uma visão pequena. Mas eis aqui a Tua palavra, Senhor, para nos mostrar como o Senhor é, o quão grandioso, o quão majestoso, o quão maravilhoso, o quão poderoso o Senhor é, Pai. O que são os nossos problemas, o que são as nossas dificuldades, o que são as nossas iniquidades, comparadas a Ti, Senhor. Senhor, a igreja precisa enxergar, a igreja precisa dizer como Isaías: eu vi o Senhor. Nós necessitamos Te ver, Senhor, nós necessitamos ter uma visão de Ti. E Pai, e é o que eu peço que aconteça, Senhor, a cada dia das nossas vidas, que nós possamos Te ver nos acontecimentos, que nós possamos Te ver, Senhor, no novo dia que amanheceu, na saúde que o Senhor nos dá, no milagre operado, numa necessidade suprida, Senhor, no sorriso de uma criança, numa árvore, Pai, que continua de pé, nós possamos ver o Senhor assentado sobre o trono do universo, Pai. Muito obrigado por cada vida que aqui chegou, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Fala aos nossos corações, Pai, nos revela a Tua pessoa, pois é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar todos. Será que existe alguém aqui no nosso meio que possui 52 anos de vida, ou mais ou menos isso? Tem algumas pessoas que têm um pouco mais, né? Mas tem alguém que tem parecido com isso? 50 anos, 52. Bobô tem quantos, Bobô? 53 anos. Eita glória. Quem mais? Cícero? Tem quantos, Cícero? Pode dizer? 51, olha aí. Um a mais, um a menos. Quantos, irmã?
55, 52? Olha aí, 52 anos de vida. Rivani, tem quantos, Rivani? Não pode mentir. 51 anos. Eita glória. Quem que dá 51 anos para a Rivani, né? Glória a Deus. A irmã tem quantos? Aí já passou, né? 62 anos. Glória a Deus que a irmã está aqui de volta, né? Melhorou, louvado seja o Senhor. Irmã Chaguinha, estão querendo dizer a idade hoje, né? Quantos? 58 anos. Eita glória. 56? É mesmo, Flávio? Olha, rapaz, glória a Deus. 52 também? Eita, irmã Zeni, louvado seja o Senhor pela sua vida. Estamos orando, né? Pela vida da irmã, pelo seu esposo. Tem uns aí que estão mesmo em cima, 52 anos de idade. Pois imagine um homem que só de reinado teve 52 anos. Não foi de vida, não. Foi de reinado. Ele reinou em Israel, em Judá, 52 anos. O nome dele era Uzias. Aos 16 anos de idade, ou seja, ainda de menor, a coroa da responsabilidade foi colocada na cabeça dele, com 16 anos apenas. E durante 52 anos, Uzias permaneceu com essa coroa sobre a sua cabeça. Durante 5 décadas, ele continuou sendo o rei do seu povo. E quando nós lemos a história de Uzias, que ela é narrada em 1 Reis, 2 Reis, 2 Crônicas, nós vemos que boa parte desses 52 anos foi abençoado. Uzias teve um reinado muito próspero. Ele teve muitas reformas. Ele trouxe muitas coisas boas para o povo de Deus. A tal ponto de o reinado de Uzias ser comparado ao reinado de ninguém menos do que o do grande rei Salomão. Uzias foi comparado a Salomão. O problema é que, mais na parte final da vida desse homem, ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra a palavra do Senhor. Ele quis fazer coisas que Deus não queria para ele. Ele quis entrar no templo e oferecer sacrifícios a Deus, fazer o que Deus não tinha planejado para ele fazer. E por causa disso, Uzias, ele foi disciplinado pelo Senhor, contraindo uma doença, talvez a pior doença da Bíblia, que era a lepra. Uzias ficou leproso, vindo alguns anos depois a falecer. E assim somos nós, irmãos, amigos, e assim também são as pessoas que Deus colocar na nossa vida. Mesmo as melhores pessoas, elas cometem erros. Mesmo as melhores pessoas, aqui e acolá falham. E até aquelas que ficam mais tempo na nossa vida, imagine aí, mais de 52 anos reinando, mesmo essas pessoas, um dia elas vão partir. Um dia elas irão nos deixar. Porém, a boa notícia é que existe um rei que não erra e que não fica ausente jamais. E o que é interessante é que esse rei, ele costuma se manifestar nas nossas vidas de uma maneira ainda mais forte, justamente quando nós estamos passando por problemas. Há pessoas que, quando outras estão enfrentando problemas, se afastam, se ausentam da vida delas. Deus não. Deus faz o contrário. Quanto mais dificuldades nós experimentarmos, mais a presença de Deus nós iremos sentir. Inclusive, é interessante Isaías dizer que foi justamente no ano da morte do rei Uzias que ele viu o Senhor. Os estudos mostram que Isaías era um homem do palácio. Isaías era alguém que caminhava na elite de Israel. Então ele conhecia os reis, ele conhecia os príncipes, ele era um profeta que tinha entrada nos lugares mais ocultos, nos lugares mais difíceis de se adentrar em Israel. Então é bem provável que Uzias fosse amigo de Isaías. Então Isaías deve ter sofrido com a morte do rei Uzias.
E justamente neste momento da sua vida, nesse momento difícil, ele diz: eu vi o Senhor. Justamente como Jó também vai falar no final do seu livro, depois de passar por tudo que ele passou, ele diz: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora que eu passei por tudo isso, agora que eu enfrentei todas essas dificuldades, os meus olhos te veem. As dificuldades, elas têm essa vantagem nas nossas vidas. Elas nos fazem enxergar o Senhor de uma maneira ainda melhor. Então, se você estiver passando por dificuldade, que tal você parar de perguntar por quê? E começar a se perguntar, para quê? Não é porque eu estou sofrendo, mas para que Deus está permitindo isso na minha vida? O que é que Deus quer me ensinar? O que é que Deus quer me mostrar sobre Ele mesmo, através das dificuldades que eu estou enfrentando? Não é porque, é para quê? Isaías, portanto, diz que viu o Senhor. E ele diz que viu o Senhor como? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Interessante que em outras passagens da Bíblia, esses adjetivos, alto e sublime, eles não são usados para objetos. Eles são usados para pessoas. É por isso que algumas pessoas preferem traduzir esse versículo assim: eu vi o Senhor, alto e sublime, assentado sobre um trono. Não era o trono que era alto, não era o trono que era sublime, mas aquele que se assentava no trono. O Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, Ele é alto e Ele é sublime nas nossas vidas, o Senhor dos exércitos. Pastor, mas o quão alto e o quão sublime esse Deus que Isaías viu era? Ele diz que as abas das vestes dele enchiam o templo. As abas nada mais são do que a bainha, ou, mais conhecido por alguns, o embanhado das vestes do Senhor. Quando a gente compra uma roupa, pelo menos nós homens, e essa roupa ela vem muito grande, ela vem muito comprida, algo muito comum, né, para nós, quando a gente compra uma calça, é muito comum ir na costureira e pedir que ela faça o quê? O embanhado, né? Que ela faça o embanhado, que ela faça uma bainha para aquela calça. E às vezes esse embanhado é grande, né? Outras vezes ele é bem pequenininho. Pois o que Isaías diz é que o embanhado da roupa do Senhor já era suficiente para encher todo o templo, toda a casa de Deus. E sabe o que foi que isso me ensinou, igreja? Isso me ensinou que o templo, Deus é grande demais para um templo. O templo é um lugar pequeno demais para Deus habitar nele. Não é que Deus não esteja no templo, Ele estava e Ele ainda está. Só que nós precisamos entender que Deus não está apenas no lugar onde nós nos reunimos. O lugar onde nós nos reunimos é um dos lugares da presença de Deus, mas é um lugar pequeno demais para Deus estar apenas aqui. Deus está aqui, mas Ele é muito maior do que o templo. Na verdade, a continuação vai dizer que Ele enche não apenas o templo, Ele enche toda a terra. Ele é maior do que a terra, Ele é maior do que os céus. As nações são como um pingo d'água que cai de um balde diante do Senhor. Então nós precisamos agradecer a Deus, porque nós podemos nos reunir nesse lugar e encontrar a presença de Deus aqui. Mas nós precisamos entender, igreja, que quando nós sairmos daqui, o Senhor também estará lá. Deus não precisa estar apenas neste local,
Deus vai estar na sua casa, Deus vai estar no seu trabalho, Deus vai estar na sua escola, Deus vai estar na sua faculdade, Deus vai estar em todo lugar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Nós pensamos muito errado, igreja, quando nós dizemos que vamos ao templo encontrar o Senhor. Nós vamos ao templo nos reunir, porque somos uma família. Aqui é o local da nossa reunião, mas aqui não é o local da habitação de Deus. O local da habitação de Deus é o universo inteiro. O mundo inteiro é o estrado dos seus pés. Então é aqui apenas um lugar onde Deus está, mas Ele está onde você estiver. Nós somos o templo e a morada do Senhor. Nós levamos Deus para onde nós formos. Então não fica triste quando o culto terminar, porque o culto continua onde você estiver. O culto continua onde um crente estiver, porque onde um crente estiver, Deus estará com ele também. Depois Isaías conta que serafins estavam por cima dele. A Bíblia fala sobre muitas ordens, sobre muitos tipos de anjos. Ela fala sobre tronos, soberanias, principados, potestades, governos, arcanjos e por aí vai. Um dos tipos de anjos sobre os quais a Bíblia fala, e apenas aqui, são os serafins. Pastor, e o que é que distingue os serafins dos outros anjos que existem? Eu creio que o que diferencia os serafins é o fato de eles serem anjos de fogo. Os serafins são anjos de fogo, inclusive. O significado da palavra serafim é incandescente ou ardente. Isaías não diz quantos serafins ele viu, mas ele diz o que cada um deles tinha. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2, eles cobriam o próprio rosto. Com 2, eles cobriam os próprios pés. E com as 2 restantes, eles voavam. Provavelmente eles cobriam o próprio rosto porque eles se consideravam indignos de olhar para o rosto do Senhor. Eles cobriam os pés porque talvez eram as únicas partes que sobravam para ser cobertas. E com as 2 últimas, eles voavam. Isso era o que eles faziam. Mas Isaías também diz aqui o que eles diziam. Eles clamavam. Clamar significa falar em alta voz, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu achei interessante o fato de para quem eles clamavam. A Bíblia diz que eles clamavam uns para os outros. Eles gritavam uns para os outros. É como se eles ministrassem, é como se os anjos estivessem ministrando um para o outro, dizendo: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Eles se edificavam mutuamente, eles se fortaleciam um ao outro. E é exatamente assim que o povo de Deus tem que ser. O povo de Deus tem que ser um povo que se fortalece, que se anima, que se edifica um ao outro. O povo de Deus não pode ser um povo onde só um fala não, onde só o pastor fala não. O povo de Deus tem que ser um povo onde todos falam, todos se fortalecem, todos se edificam, todos se encontram e exaltam ao Senhor, um para com o outro. É assim que nós temos que ser, igreja. Nós não podemos esperar apenas por uma pessoa. Se surgir a necessidade de você aconselhar alguém, aconselhe. Se surgir a necessidade de você louvar a Deus para alguém, louve. Você é um serafim, você é um anjo de fogo, você carrega a glória de Deus.
Seja usado, seja usada, transmita a glória do Senhor onde você estiver. Transmita a glória do Senhor para a igreja, ministre para outro anjo, abençoe outra serva de Deus. Os anjos cantavam, clamavam uns para os outros. E o que é que eles clamavam, igreja? O que é que eles diziam um para o outro? Eles repetiam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Um falecido pastor chamado R.C. Sproul, certa vez chamou a atenção para o fato de que em toda a Bíblia só existe uma característica de Deus que é repetida 3 vezes no mesmo versículo. Em nenhum lugar da Bíblia se diz que Deus é amoroso, amoroso, amoroso. Em nenhum lugar da Bíblia se diz que Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus é ira, Deus é ira, Deus é ira. Mas tanto aqui como em Apocalipse, que foi cantado hoje, é dito que Deus é santo, santo, santo. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é chamado de Espírito Santo. 3 vezes santo, palavra essa que significa separado. Separado aqui do pecado. Abacuque vai dizer que Deus é tão puro de olhos que o mal ele não consegue nem contemplar. Deus é tão puro em seu ser que ele é contrário. Deus é inimigo de todo e qualquer pecado. Isso é o que os anjos clamam uns para com os outros. E tão poderosas eram as vozes deles, o clamor deles, que Isaías viu que os batentes do templo se moveram à voz deles, e a casa se encheu de fumaça. A fumaça na Bíblia representa a presença de Deus, o incenso que sobe para o céu. Enquanto os anjos clamam, a fumaça aparece, o incenso sobe, o Senhor está recebendo o clamor dos seus servos. É assim que a igreja tem que abrir a boca para clamar. Nós temos que abrir a boca até que algo aconteça. Nós temos que clamar até que os batentes se movam e a fumaça da presença de Deus venha. Muitas coisas não acontecem porque muitas vezes nós permanecemos com a nossa boca fechada. A nossa boca tem que ser instrumento de adoração ao Senhor, de demonstração da nossa fé, do nosso louvor ao nosso Deus. Deus responde quando o seu povo adora de todo o seu coração. Essa, portanto, é a visão que Isaías tem. Aqui nós podemos ver, igreja, várias características de Deus sendo demonstradas. Aqui nós vemos a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a presença de Deus entre nós, o poder de Deus. Mas somente uma característica, perceba, é repetida. Somente uma característica de Deus é enfatizada: a sua santidade. Deus é santo. Deus é totalmente contrário ao pecado. E assim também eu e você devemos ser. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos assim como Ele é. Sede santos porque eu sou santo. Nós devemos ser contrários ao pecado na nossa própria vida. A questão é que é muito fácil nós sermos contrários ao pecado dos outros. É muito fácil nós nos incomodarmos com os erros dos outros. Termos sentimentos negativos em relação ao que os outros fazem de errado. Mas e quanto a nós? E em relação aos nossos próprios erros? Em relação às nossas próprias falhas? Qual tem sido a nossa atitude?
qual tem sido o nosso sentimento para com aquilo de errado que há dentro de cada um de nós. Senão nós vamos acabar condenando o pecado dos outros e aceitando o nosso próprio pecado. Isso nos leva então ao segundo acontecimento que nós podemos ver aqui em relação a Isaías, que foi a confissão que ele fez. A confissão que Isaías faz. Olha comigo o verso de número 5. Isaías 6:5 diz: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que Isaías poderia ter feito diante de uma cena como essa? O que Isaías poderia ter feito em um culto maravilhoso como aquele? Isaías poderia ter feito o que muitas vezes nós somos tentados a fazer. Isaías poderia ter fingido ser o que ele não era. Isaías poderia ter tentado encobrir o seu próprio erro, a sua própria condição, o seu próprio pecado. Ou ele poderia ter encoberto o pecado daqueles que viviam com ele. Como muitas vezes nós somos tentados a viver apenas de aparências. Apenas aquilo que as nossas redes sociais mostram. Aquele sorriso, aquela felicidade, a qual muitas vezes não é real, a qual muitas vezes é apenas aparente. Isaías poderia então, em meio a tudo aquilo, ter deixado passar a situação na qual ele se encontrava. Isaías poderia ter ficado calado ou ter apenas dito como os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele poderia ter camuflado a sua própria condição de pecador diante de Deus. Mas não é isso que Isaías decide fazer. A primeira atitude de Isaías que nós vemos aqui é pronunciar um ai para si mesmo. Ai de mim, eu estou perdido. No final do capítulo 5, nós vimos os ais que Isaías pronuncia sobre o pecado dos outros. Porém, não é apenas sobre o pecado dos outros que Isaías lamenta. Ele lamenta também o seu próprio pecado. Ele reconhece o seu próprio erro. E qual é o pecado que Isaías confessa? Ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque eu sou homem de lábios impuros. Lábios aqui é uma figura de linguagem para palavras. As palavras que saem da minha boca são palavras sujas. As palavras que saem dos meus lábios, elas não são puras, elas não são santas. Eu sou um homem de palavras torpes. E pode até parecer besteira Isaías citar aqui as suas palavras, porque ele não fala de algo mais grave. Por que que ele cita o pecado da boca? O que nós precisamos entender, igreja, é que uma boca suja é resultado de um coração também sujo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se a nossa boca derrama palavras de imoralidade, é porque o nosso coração está cheio de imoralidade.
Se nós falamos palavras de incredulidade, é porque o nosso coração é incrédulo. Se nós dizemos mentiras, é porque o nosso coração está vazio da verdade. A boca fala do que o coração está cheio. Então o pecado que Isaías admite aqui é que ele não fala o que ele deveria falar. E é bem provável que Isaías tenha sentido isso ao contemplar o que os serafins estavam fazendo. Quando ele olha para os anjos, quando ele escuta os anjos falando, ele sabe que o que sai da boca deles é apenas louvor, é apenas adoração a Deus. E era isso que deveria sair da minha boca e da sua boca. Dos nossos lábios não deveria sair mais nada, a não ser louvor a Deus, edificação de uns para com os outros. Mas não é isso que acontece, igreja. Ao invés de adorar a Deus, nós murmuramos contra Deus, nós reclamamos da nossa situação, nós amaldiçoamos uns aos outros, nós falamos mal uns dos outros, nós mentimos uns contra os outros. Nós somos homens, mulheres, crianças, jovens, de lábios impuros. Porque na verdade, nós somos pessoas de corações também sujos. É só pegar o dia de hoje, o dia de ontem. O que foi que saiu dos nossos lábios? Saiu só louvor? Saiu só adoração? Ou também saiu um palavrão, aqui e ali, uma murmuraçãozinha, uma crítica a um irmão ou à irmã? Se você estiver no trânsito, então, aí é que sai mesmo, né? Praticando esporte, como é fácil. Como é fácil a gente usar a boca para aquilo que não agrada ao Senhor. Isaías não mentiu, então. Ele decidiu que ele não ia mentir em relação a ele mesmo. E ele decidiu também que ele não ia mentir em relação a quem vivia com ele. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ei, não é difícil falar mal dos inimigos, não, viu? Difícil é falar mal de quem a gente ama. Difícil é admitir os erros de quem a gente ama. Aí é difícil. Os pais não querem admitir os erros dos filhos. Os pastores não querem admitir os erros das ovelhas. Eu posso falar mal de vocês, viu? Não, posso não. Mas eu fico chateado quando alguém fala. Não, os irmãos da Ágape. Não, isso não acontece não. Professor não quer que ninguém fale mal dos seus alunos. Nós queremos falar bem. Nós queremos que as pessoas falem bem de quem convive com a gente, de quem a gente ama. Mas Isaías admitiu: eu não apenas sou homem de lábios impuros, como também com quem eu vivo. É também. Somos todos lábios sujos. Lá em casa, é como se Isaías dissesse: lá na minha vizinhança, eu queria que você visse, Serafim, como é. O negócio lá é pesado. Você passa na calçada e as câmeras estão todas ligadas, né? Todo mundo na calçada com a câmera ligada, contemplando tudo que está passando, comentando, trocando informações uns para os outros, né? Sabe o que eu estou falando, né? Aquela famosa fofoca. Você ouviu falar do irmão, da irmã? Vamos orar, né? É aquela oração fofoqueira. Isaías, então, ele diz para Deus, ele diz para quem quiser ouvir:
E o que mais o preocupava era o fato dele ter visto o Senhor dos exércitos, aquele que nem os serafins ousam contemplar. Isaías viu. Para algumas pessoas, então, o que Isaías faz aqui? Isaías comete um erro tremendo. Isaías estraga o momento. Isaías estraga a beleza do culto, algo tão lindo. Deus sentado no trono, os serafins cantando santo, santo e santo. De repente Isaías grita: eu sou pecador. Eu cometi pecado. Eu sou imperfeito. Isaías, para que isso? Para que esse negócio de admitir o seu erro? Para que confessar o próprio pecado, Isaías? Não precisa, todo mundo erra, Isaías. Você cometeu um grande erro. Para algumas pessoas, Isaías teria assinado a sua sentença de morte naquele exato momento. Mas será que é isso que acontece? Será que a confissão de Isaías o prejudica? Ou ela faz o contrário na vida dele? Isso nos leva ao terceiro e derradeiro acontecimento que Isaías experimenta, que é a purificação e o perdão que Isaías recebe. Versos 6 e 7 dizem assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Olha que interessante. Os anjos de fogo não pegam na brasa com a mão. A brasa do altar é pura demais, até para os anjos. Eles pegam a brasa do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Eu imagino o coração de Isaías acelerando a 1000 por hora. Já estava acelerado. Mas quando ele vê um serafim voando na direção dele, imagina a cena. Ele acaba de confessar que é pecador. De repente, um serafim começa a voar na direção dele, com a brasa acesa, pegando fogo, com a tenaz, né? Objeto de pegar. Isaías deve ter pensado: é agora. Chegou a minha hora. Que foi que eu fiz, Senhor? Confessei o meu pecado, salário do pecado é a morte. Lá se vem o serafim me queimar todinho. Mas será que é isso que acontece? O serafim toca os lábios de Isaías com a brasa, mas ao invés dele ouvir palavras de morte, Isaías ouve palavras de perdão. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Não, igreja, a confissão não tirou a vida de Isaías, a confissão tirou a culpa de Isaías. A confissão não o matou, a confissão o salvou, porque o seu pecado foi perdoado. Confissão trouxe perdão e purificação. E olha que interessante, qual foi a parte do corpo que Isaías confessou que era impura? Qual foi? Os lábios. Qual foi a parte do corpo que foi purificada? Os lábios. Sabe o que isso me ensina? Deus lida conosco baseado na nossa confissão. Isaías confessou uma área da sua vida que estava errada. Deus perdoou qual área? Deus purificou qual área?
a área que ele confessou. Sabe por que alguns pecados não são perdoados? Sabe por que alguns pecados não são purificados? É porque nós ainda não os confessamos. Se nós encobrirmos áreas da nossa vida, essas áreas continuarão sem perdão e sem purificação. Eu vou esconder, eu vou guardar. Continua, vai continuar fedendo, vai continuar podre. Até o momento em que você decidir mostrar, até o momento que você conseguir decidir admitir. Deus vai lá, vai colocar a brasa, tirada do altar, vai tratar aquela ferida, aquela dor, aquele erro. Deus lida conosco baseados na nossa confissão do que nós fizemos. Deus não vai lidar comigo e contigo na base daquilo que a gente esconde. Deus não vai agir nos nossos esconderijos. Deus vai agir conosco nas nossas revelações, no nosso coração aberto. Quando nós admitimos, quando nós confessamos, o meu braço é impuro, Deus vai lá e purifica o teu braço. Os meus olhos são impuros, Deus vai lá e purifica os nossos olhos. Os meus pés vão para onde não deveriam ir, Deus vai lá e purifica os nossos pés. É assim que Deus age, igreja. A gente pensa que está ganhando, escondendo, quando na verdade a gente está perdendo. Perdão, purificação que vem do Senhor. Essas, portanto, são a visão que Isaías teve, a confissão que ele fez e a purificação e o perdão que ele recebeu. Baseado em tudo isso, eu queria, para encerrar, trazer algumas orientações práticas sobre o assunto que esse texto traz, que é confissão de pecados. Primeira orientação que eu trago, talvez a mais importante: decida sempre confessar os teus pecados a Deus e faça isso o mais rápido possível. Decida confessar para Deus todo e qualquer pecado e não demore para fazer isso. Faça o mais rápido possível. Davi, em vários momentos da sua vida, pecou. E houve um momento no qual ele pecou e durante muito tempo ele se calou diante de Deus acerca do seu próprio pecado. E ele diz que isso trouxe consequências, isso trouxe dores, inclusive nos seus ossos. Ele diz que os seus ossos se secaram. Olha que interessante, igreja. Existem doenças do corpo que são causadas por doenças da alma. Existem dores do corpo que são causadas por problemas da alma. Dores não tratadas, erros não confessados vão trazer dificuldades. Por isso, lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, ele vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Existem curas que só vão ocorrer depois da confissão. Então preste atenção nisso. Eu não sei porque eu estou me sentindo mal, eu não sei o porquê dessa doença, o médico não explicou ainda o que é. Talvez, nem sempre, mas talvez seja uma confissão que precisa ser feita. Quantas pessoas no leito de morte sentem a necessidade de chamar alguém e dizer um erro para esse alguém antes de partir, com a consciência tranquila, com a alma lavada. Mas Davi, depois de tanto tempo sofrer, ele decide confessar o seu pecado para Deus. E ele diz que Deus o perdoou. Comece então confessando todo e qualquer pecado conhecido para Deus. O Espírito Santo trouxe ao coração para o que você estiver fazendo e confessa para o Senhor. Quanto mais a gente demorar, mais
o coração vai se endurecer. Então confessa imediatamente. O Espírito Santo traz a presença do Senhor e confessa. Indo adiante, decida aproveitar também as boas oportunidades de confessar o seu pecado para os outros. É claro que para Deus todo pecado deve ser admitido. Para os homens, não. Há ocasiões que não são próprias. Há pessoas que não são confiáveis. Mas Deus sempre vai dar uma oportunidade. Deus sempre vai mostrar uma pessoa de confiança para quem você vai poder chegar e admitir um erro. E o quão bom é quando isso pode acontecer. Então aproveite as oportunidades que vêm de Deus e admita os seus erros, os seus pecados para essa pessoa. O cônjuge é um exemplo de pessoa para quem nós devemos confessar os nossos erros. Os nossos pais também, filhos. Os pais são outro bom exemplo. Abaixo de Deus, ninguém nos ama mais do que eles. Então, confesse os seus pecados também para os seus pais. Não acrescente um pecado a outro pecado. Porque além do erro cometido, às vezes se comete o erro da omissão ou até da mentira. Porque alguém pergunta, você fez isso? E aí, além do erro que foi cometido, ainda se acrescenta outro, que é uma omissão ou então uma mentira. Não vamos acumular pecados, vamos cancelar os pecados, vamos abater os pecados através da confissão. Ah, pastor, mas vai me prejudicar? Vai não, de jeito nenhum. Vai nos ajudar, como nós vimos hoje. Conta-se a história de uns netos que estavam na casa da sua avó e brincando, um deles atropelou de bicicleta o pato da avó e o matou. E aí estava só ele e a irmã dele, e aí ele disse para ela, por favor, não conta para ninguém. E ela disse, está certo, não vou contar não. Você sabe como é criança, né? Eles foram lá, enterraram o pato, achando que ninguém tinha visto. Só que agora a menina, a irmã, começou a usar aquilo para se aproveitar do seu irmão. A avó chamou a menina, vamos lavar a louça. Fulano, ela disse, não, hoje quem quer lavar a louça é o meu irmão. E ele olhou para ela, lembra do pato. E ele, vó, hoje eu quero lavar a louça. Mas na frente a avó chama a menina, vamos, menina, netinha, arrumar a casa. Ela disse, não, vó, hoje eu estou cansado, quem quer arrumar a casa é o meu irmão. Lembra do pato. E durante dias, essa situação difícil. Até que teve um dia que ele disse, rapaz, eu não aguento mais. Vou chegar para minha avó e vou confessar para ela, vou admitir para ela. E assim ele fez. Vó, tenho que dizer algo muito feio que eu fiz, vó. Eu atropelei e matei o pato da senhora, enterrei lá no quintal, ninguém sabia, só a minha irmã, e agora eu quero dizer para a senhora, dizer que me perdoe. Ela olhou para ele e disse, meu neto, eu já sabia. No dia que aconteceu, eu estava lá em cima, olhando da janela. Eu só queria ver até quanto tempo você ia permitir que a sua irmã te acusasse. Deus já sabe de tudo. Mas às vezes nós permitimos que o inimigo nos acuse, porque nós não confessamos para Deus. Terceira orientação, decida não ficar apenas na confissão, mas abandone os pecados confessados. Senão a gente vai achar que a confissão é a mágica. Confessei, Deus perdoou, posso fazer de novo. Só que a confissão que Deus valoriza é aquela que é feita de coração. E qual é a confissão de coração? É aquela que nos leva a abandonar o pecado confessado. Você olha para Isaías, no que Isaías se torna? Um profeta. Ele usa a boca dele para quê? Para adorar ao Senhor, para pregar a sua palavra. Isaías mudou. Não é mais um homem de lábios impuros, agora é um homem que usa os lábios para propagar a palavra de Deus. Provérbios 28:13 diz, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará,
Quem cobre o seu pecado não vai para frente, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Qual é a confissão que agrada a Deus? É aquela confissão que vem acompanhada do abandono do pecado. Então decida, eu não vou apenas confessar, eu vou confessar e eu não vou mais praticar esse pecado. Não com o nosso poder, mas com o poder que o nosso Senhor nos dá. Aí, quando isso acontece, decida também acreditar na promessa de Deus, de que quem confessa tem os seus pecados perdoados. Quem conhece 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? De toda injustiça. Eu pequei, mas eu confessei. Qual é a promessa de Deus? Ele me perdoou e Ele me purificou. As brasas do altar purificaram o meu pecado. Talvez você já confessou um pecado e você não sente que foi perdoado. Você não precisa sentir. Você precisa acreditar na promessa de Deus. Se o inimigo vier te acusar, diga para ele: Deus já me perdoou. Eu creio na palavra do Senhor. Para concluir, decida receber o motivo pelo qual os nossos pecados confessados podem ser perdoados. Porque, olhando por um lado, parece muito fácil. Eu peco, eu confesso e Deus me perdoa. Só que não é apenas por causa da confissão que Deus perdoa. É por causa do sacrifício que foi oferecido no altar. Aqui diz que a brasa foi tirada de onde? A brasa que purificou Isaías foi tirada do altar. Altar no qual um sacrifício tinha sido oferecido. Esse sacrifício se chama Jesus Cristo. É por causa do que Ele fez por mim e por você que os nossos pecados confessados podem ser perdoados e purificados. Se você crê nisso, agradeça ao Senhor pela morte de Jesus no teu lugar. E se você ainda não recebeu como Senhor e Salvador, saia daqui recebendo o que nem os anjos recebem. Porque em nenhum lugar da Bíblia diz que um serafim foi salvo. Em nenhum lugar da Bíblia diz que um arcanjo foi salvo. Mas em todo lugar da Bíblia diz que um pecador, ser humano, é salvo pelo sangue de Jesus. Deus não socorre anjos, mas Ele socorre seres humanos que confessam seus pecados diante dEle. Curve sua cabeça. Aproveite esse momento para talvez começar a praticar o que nós vimos hoje. Talvez o Espírito Santo está trazendo ao teu coração algo que foi praticado. E quem sabe só você e Deus sabem disso. Ou talvez você, Deus e mais algumas pessoas. Mas isso ainda não foi tratado na presença do Senhor. Que momento maravilhoso para você poder fazer isso. Aproveite agora então esse momento e trate todo e qualquer pecado trazido pelo Espírito Santo à sua mente, diante do Senhor. Não ache que isso é besteira. Creia na palavra do Senhor. Confesse os seus pecados a Deus. Talvez você precise sair daqui essa noite decidindo que você precisa se encontrar com alguém para confessar esse pecado para alguém. Pastor, mas é difícil falar isso para o meu cônjuge. É difícil eu dizer isso para o meu pai, para a minha mãe. É verdade. Mas a purificação só virá quando isso acontecer. Veja isso como uma oportunidade. Veja isso como uma bênção. E principalmente, acima de tudo, não saia daqui sem Cristo. Sem Ele, os pecados confessados não adiantarão de nada. Mas através dele, nós seremos perdoados. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor com um cântico, talvez você queira vir até o altar. Talvez você queira receber uma oração.
Talvez você esteja tomando uma decisão esta noite em relação a Cristo. A vergonha quer atrapalhar você, mas você não vai permitir. Se você está tomando uma decisão em relação a Cristo, seja ela qual for, e você sente a necessidade de sair do seu lugar e vir até o altar, esse ato não é mágico. Ele é apenas uma demonstração de uma decisão que você já está tomando em seu coração. Então, enquanto estamos louvando ao Senhor, se tem alguém que deseja vir até a frente e confessar para o Senhor algum pecado, ou tomar alguma decisão, seja ela qual for, enquanto estamos adorando, fique à vontade. Você está na casa do seu Pai. Receba Jesus como Senhor e Salvador, ou se reconcilie com Ele nesta noite.